Boa noite a todos e todas, muito prazer novamente estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre um dos rituais que a cultura nossa traz da Igreja Católica. Apesar de que Kardec não cita rituais dentro da codificação, nós trazemos alguns aprendizados, alguns dogmas, alguns ritos e algumas sequências que vêm da Igreja Católica e de outras religiões e vêm através da cultura. E como hoje nós estamos em plena quarta-feira de cinzas, eu achei pertinente nós discutirmos isso sob a ótica espírita, exatamente para termos a oportunidade de compreendermos de onde que as coisas vêm e para onde que elas vão. Neste olhar, nós percebemos que isso vem de muito tempo atrás. Para vocês terem uma ideia, a questão das cinzas especificamente, ela é citada no livro de Gênesis na Bíblia, que fala uma passagem dizendo que viemos do pó e ao pó retornaremos. É aí que significa a simbologia das cinzas, ou seja, mostra para nós a transitoriedade da vida, mostra para nós como tudo é efêmero, como tudo é passageiro e como tudo está encadeando para um término. A partir então disso, a Igreja Católica coloca como sendo as cinzas os momentos em que nós, ao depositarmos sobre os comportamentos e sobre as ideias e sobre as coisas que as pessoas fazem, a oportunidade de redenção, a oportunidade delas se transformarem e de pegar aquilo que seria a princípio incompleto, impuro, inadequado e transformar em algo que fosse mais elevado, mais sutil, mais divino. Kardec não cita na sua obra sobre as cinzas, não cita na sua obra sobre o período que antecede a vinda desse movimento, mas ele faz alguns questionamentos e nos socorre sempre, quando temos dúvida, no Livro dos Espíritos. E as cinzas, naturalmente, elas vêm após os festejos carnavalescos, momentos em que a sociedade cria situações para se divertir, para extravasar a sua alegria, o seu contentamento e tudo mais, e recoloca na cabeça de todas as pessoas que tudo é possível, mas nem tudo deve ser feito, e que se houver exageros, as cinzas da quarta-feira, elas vão apaziguar, elas vão contemplar tudo aquilo que foi feito como exagero, como abuso. Mas nós sabemos, pela doutrina espírita, que não é um processo tão simples como esse. Muita gente pensa assim: eu posso fazer tudo o que eu quiser e depois simplesmente eu vou lá na quarta-feira de cinzas e tenho o meu comportamento resolvido. Se nós infligirmos algum sofrimento, se nós infligirmos perda a alguém, se nós infligirmos prejuízo, nós seremos chamados ao ressarcimento, sempre, porque essa é a lei que determina a bondade divina, ou seja, tudo aquilo que nós fizermos e que trouxer algum tipo de mal-estar, deve ser reparado. Mas a Igreja Católica coloca isso de uma forma muito simplista, dizendo assim: olha, se houve, entre aspas, pecado, a quarta-feira de cinzas ela corrige essas deficiências. Mas não é uma coisa tão simples, e isso vem de muito tempo. Então começamos a pensar nesse período que vem a partir de hoje da quarta-feira de cinzas, que hoje inicia o chamado período de Quaresma, que também é um conceito católico. O que a Quaresma é? São mais ou menos uns 40 dias antes da chegada de Jesus a Jerusalém, que ele entra em Jerusalém no domingo, que é também cultuado pela Igreja Católica como sendo o domingo de Ramos, e depois, na próxima sexta-feira, ele é crucificado. Sendo que daí no sábado ocorre a ressurreição dele, entre aspas, e o fenômeno da Páscoa. Então, quando nós pegamos esse processo, nós entendemos que tudo isso é encadeado de modo a trazer para as pessoas um rito, um segmento, uma orientação para que elas tenham ideia de como as coisas devem acontecer.
Então hoje, quarta-feira de cinzas, mais ou menos 40 dias adiante, nós temos o Domingo de Ramos. Na sexta-feira, dia 18 de abril, né, que este ano cai em 18 de abril, nós temos a Sexta-feira Santa, ou seja, esse período de mais ou menos 40 dias, nunca é 40 exatamente, sempre é um pouco mais, um pouco menos. Ele representa também, na orientação católica, aquele período que Jesus ficou no deserto, jejuando, meditando, contendo-se para planejar a sua aparição pública. Então nós tivemos aí várias situações em que a igreja pega aqui e ali e vai juntando para dar um fio condutor nesse enredo todo para que Jesus possa ser melhor explicado. Para nós, nessa manifestação católica, então é o que? O preparo para a Páscoa. E na Páscoa, a Igreja Católica coloca, a partir do judaísmo, que é um período em que as pessoas devem se conter. É o período de constrição. É o preparo para que eles possam pensar sobre si, pensar na vida, pensar no que eles vão fazer, que eles possam praticar penitências. Ou seja, na época, a penitência era fazer o jejum, fazer a caridade e praticar o ato de oração. Se nós hoje trouxermos para o Espiritismo esse conceito, nós aproveitamos parte dele, porque para nós não tem muito sentido a questão do jejum. Mas caridade e oração são atividades que são do nosso dia a dia, pelo menos devem ser. Ou seja, quem se diz espírita ou praticante de qualquer orientação religiosa cristã deve ter por base praticar orações como sendo uma atividade de rotina, praticar a caridade, para que essas práticas levem essa pessoa a uma melhoria moral, uma melhoria que propicie o seu desenvolvimento evolutivo. A partir então desse momento, nós começamos a produzir a reforma íntima tão necessária para a nossa convivência entre as pessoas e tão necessária também para o nosso próprio desdobramento depois, quando nós partirmos deste mundo. A reforma íntima, ela levada a sério, ela acaba fazendo com que a gente compreenda a realidade de que, tendo uma vida imortal, tendo uma vida que vai ser depois imaterial, nós então não precisamos de todas as coisas que tem neste mundo. Então as cinzas e a quaresma simbolizam esse processo de transformação do eu material para o eu imaterial, do eu material para o eu espiritual. Então esse processo é que simboliza. E a quaresma é colocado como sendo esse tempo em que as pessoas vão ficar o quê? Privadas daquilo que elas mais gostam e vão produzir mortificações, que é uma prática também que foi defendida durante muitos anos, mas que para nós ela não tem muito sentido, ou seja, é produzir sofrimento físico para ajudar no processo de depuração. Nós hoje sabemos que todos os processos evolutivos nossos, eles estão relacionados ao nosso pensamento, às nossas ideias, às nossas ações. Então não é martirizando o corpo físico, ou seja, não é eu batendo com o chicote em mim mesmo, não é eu passando necessidades como fome, sede, frio, que isso vai fazer com que eu melhore espiritualmente, até porque as coisas espirituais, elas são produzidas pelas nossas ações e pelos nossos pensamentos. São os nossos atos mentais que produzem evolução, e não os atos físicos. Então eu posso bater em mim mesmo quanto eu quiser, ou qualquer pessoa pode apanhar o tanto que ela quiser, ela não vai evoluir espiritualmente nesse processo. Nós só evoluímos espiritualmente quando nós transformamos o nosso raciocínio e o nosso pensamento em algo que seja positivo e principalmente útil, para que possa ser utilizado pelas pessoas que estão no nosso entorno. Porque o bem, ele não tem sentido também para ser praticado para si. Eu posso ser o melhor possível para mim mesmo. Se eu viver isoladamente, esse bem de nada adianta no meu processo evolutivo. O bem, ele se transforma em ação concreta quando ele é repartido.
quando ele é compartilhado. E a partir daí, então, nós evoluímos. Mas sem essa participação de todos os que nos envolvem, ele fica sem sentido. Então, a quaresma é esse tempo de privação, segundo essa tradição católica, e Kardec cita isso no Livro dos Espíritos, na Lei de Conservação, no capítulo 5, que ele fala, pergunta lá, mas e as privações voluntárias, ou seja, aquilo que eu faço para me privar, isso tem algum sentido? E as questões das mortificações, ou seja, eu deixar de fazer as coisas que eu gosto, isso tem sentido? Ou seja, ele não usa só o conceito de mortificação para produzir sofrimento, mas deixar de fazer aquilo que a gente gosta, deixar de fazer aquilo que eu quero. Então Kardec nos socorre nesse sentido por meio de várias perguntas. No Livro dos Espíritos 718, ele pergunta o plano espiritual, mas a lei de conservação então obriga o homem, quer dizer, as pessoas, a sociedade como um todo, a prover as necessidades do corpo? Os espíritos respondem sim, claro. Por quê? Porque sem força e saúde o trabalho é impossível. Esse trabalho também não é só o trabalho braçal, financeiro, monetário, não. É o trabalho de fazer as coisas para todos os outros, ou seja, cuidar de todas as pessoas. É o trabalho no conceito maior, mais ampliado, ou seja, tudo aquilo que a gente faz para o outro pode ser feito como um processo de trabalho. Tá certo? Então não, se a gente tirar a nossa conservação, se eu não cuidar de mim, eu sou incapaz de produzir aquilo que eu preciso. Na pergunta 719, ele pergunta daí, fala assim, mas merece censura então o homem por procurar bem-estar? Muita gente critica a visão de que a Igreja Católica coloca como sendo uma forma de alcançar os céus a penitência, o sofrimento. Ou seja, eu posso abdicar do bem-estar para buscar melhorar? Muita gente acredita que é com o sofrimento que ele chega aos céus. O Livro dos Espíritos nos esclarece que é exatamente o contrário, ou seja, merece censura procurar bem-estar? Os Espíritos respondem, é natural o desejo do bem-estar. Todos nós, ao reencarnarmos, ganhamos como regra para a vida a busca do bem-estar e da felicidade. Então é natural que a gente faça esse processo. Deus só proíbe o quê? O abuso. E o que é o abuso? Abuso é tudo aquilo que eu faço sem necessidade, de forma supérflua. Por ser contrário que à conservação. Conservação de quê? Conservação física, mental, conservação da natureza, conservação de todos os recursos que estão disponíveis. Então aquele indivíduo que para o seu bem-estar abusa, ele consome recursos da onde ele está vivendo de forma descontrolada. E isso então causa prejuízos a quem? Aos outros, que não tendo acesso àqueles recursos, sofrerão a sua necessidade. Então é aquela pessoa de repente que para ter água, ele retira toda a água que passa naquele rio, não leva em consideração os peixes que morreram, não leva em consideração a água que deixou de chegar lá quilômetros de distância no outro terreno que precisa também da água para a sua irrigação, ou para o consumo, ou para a sua higiene. Então esse conceito que ele fala de abuso, mas é lícito eu pegar água da natureza? Sim, desde que eu não ultrapasse a fronteira do abuso. Deus, ele não condena a procura do bem-estar, desde que não seja conseguido à custa do outro, de outrem, e não venha diminuir nem as forças físicas e nem as forças morais. Então aqui estabelece também a forma que nós temos que pensar que o meu bem-estar e o meu prazer, ele é lícito, desde que ele não estrague o prazer moral ou físico de uma outra pessoa. Então, desde que ele não traga prejuízo a alguém. Então quer dizer que eu posso amar à vontade? Posso. É lícito eu amar quanto ou quantas pessoas eu quiser, mas com responsabilidade para que esse meu ato de amor não traga sofrimento aos outros. Mas eu quero ter 20 pessoas na minha vida ao mesmo tempo. Algumas dessas pessoas vão sofrer a falta do seu amor, vão sofrer de desamor. Então isso não é correto, isso é abusivo. Por isso que tudo deve ser feito, mas com equilíbrio e moderação. Inclusive forças morais. Eu não posso abusar do bom senso,
da amizade, do carinho, da confiança das pessoas. Até aí, nós temos que tomar cuidado com esse abuso, porque eu posso, no excesso de confiança, me aproveitar das pessoas que confiam em mim e, de uma forma ou outra, tirar delas aquilo que é útil e necessário para elas, causando-lhes prejuízo, causando-lhes sofrimento. Então, isso é contraindicado. Na pergunta 820, Kardec avança um pouco mais e quer saber sobre, então, a questão das privações voluntárias, porque na época de Kardec, 1860, era muito comum as pessoas se autoflagelarem, as pessoas irem morar em conventos religiosos para não ter nenhum contato com o mundo e ficar lá durante 20, 30 anos sem qualquer tipo de convivência, de modo a penitenciar-se. Ou seja, a pessoa queria tirar dela toda a mazela, todo o defeito, todo o, entre aspas, pecado, através do confinamento do corpo e através do sofrimento físico. Então, o jejum, passar durante semanas a pão e água, tudo isso então fazia com que essa pessoa achasse que ela estava evoluindo. Mas Kardec pergunta, então, mas é meritório, então, aos olhos de Deus, essa privação voluntária? Ou seja, eu deixar de fazer uma coisa que eu gosto, que eu acho bom, que eu me divirto, que é saudável, é meritório eu deixar de fazer isso para o objetivo de expiar, ou seja, de tirar de mim aquilo que é, né, igualmente voluntário, ou seja, aquilo que eu faço por vontade própria? Então, por exemplo, tenho desejo sexual, é meritório então eu pegar esse desejo sexual e esconder, bloquear de modo intenso para que eu não coloque isso, né, à tona, ou seja, expiar isso de forma voluntária? Os espíritos respondem com uma resposta bem genérica: faça o bem aos semelhantes e mais mérito terá. Então, eles colocam exatamente para a gente isso, ou seja, não adianta o que você faz para você só, tem que fazer para os outros. Se for bom para os outros, é bom para você. Se for saudável para os outros, é saudável para você. Nada do que faz bem para os outros pode te fazer mal. Agora, quando você quer só para você, aí faz mal para você e para os outros. Na 720, ele amplia um pouquinho mais. Ele fala, então, mas haverá privações voluntárias, então, que sejam meritórias? Ou seja, alguém vai ganhar um benefício de ficar fazendo essas privações voluntárias? Ou seja, é para casar, ter filhos, para procriar? Não. É para trabalhar? Não. É para viver em comunidade? Não. É para comer? Não. É para viver com conforto numa cama gostosa? Não. É para isso? Não. Ou seja, todas essas privações a pessoa tira. Isso é meritório? Ele fala assim, ó, sem dúvida, a privação dos gozos inúteis, ou seja, tudo aquilo que a gente inventa e que é inútil, isso libera o homem da matéria e eleva o seu espírito. Mas é meritório resistir o quê? À tentação, ou seja, nem tudo aquilo que a gente faz, né, tudo aquilo que a gente quer fazer, mas está sobrando, está como supérfluo, esse eu deixando de fazer é perfeitamente meritório, eleva a minha condição espiritual. Mas é meritório principalmente resistir à tentação. E ele coloca como tentação uma explicação interessante, porque muitas vezes a gente pensa que tentação, né, como está no próprio Pai Nosso, né, é algo que vem de fora. Mas ele coloca aqui como sendo a tentação pode ser aquilo que induz a prazeres efêmeros. Então, por exemplo, eu vou comer e eu vou comer demais até explodir, né? Isso é um prazer efêmero, que vai passar. Aí eu vou namorar intensamente até exaustão. Aí eu vou passear até exaustão. Ou seja, são coisas efêmeras porque elas passam, elas satisfazem as necessidades nossas de forma momentânea e isso então não traz mérito algum. É mais meritório retirar daquilo que eu preciso para ajudar a quem não tem. Então ele coloca muito claramente para nós o que? O conceito da caridade. Ao invés da gente ficar discutindo se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser adequado, se é pouco ou muito, se coloca no lugar do outro e verifica se aquilo pode ser usado com fins de caridade. E aí com isso a gente consegue compreender um pouco melhor. Ou seja, um ato externo que sai de mim e vai para fora, ou seja, por si só, isso não auxilia em nada a depuração minha como espírito, porque é um ato externo.
algo agora feito para cumprir algumas obrigações, e ele, Kardec coloca até entre aspas isso, também sem que haja no íntimo a vontade sincera de fazer isso, nada serve. Tudo aquilo então que a gente faz só para mostrar para os outros, nada serve. Quando despidos, ou seja, sem estarmos aqui mais encarnados, quando isso acontecer, né? Isso vai acontecer certamente, né? Todos nós vamos passar para o plano espiritual, então vamos estar despidos do corpo material. Quando estivermos sem o corpo material, o que nos vai acompanhar é apenas nossa consciência e as verdadeiras intenções que nós tivemos aqui. Então tudo aquilo que a gente fez e não foi considerado como positivo ou de bom, de nada serve. Se nos privarmos apenas por convenções, e muita gente faz isso, né? Não, eu não vou sair hoje porque o vizinho não quer, que eu não quero que ele veja. Não, eu não posso fazer isso porque tal pessoa não aceita, reprova. Não, eu não faço aquilo porque a religião não permite. Tudo isso são convenções, são coisas que a gente coloca no dia a dia como sendo nossa prática. E isso, sem pensar, sem visar um bem maior, não há intenção real. E se não há intenção real, não haverá auxílio de forma alguma. Ou seja, nós não vamos nos aprimorar com isso. Não vai dar. Por quê? Porque é vazio. Porque é falso. E tudo isso leva-nos a pensar cada vez mais em aprofundar as coisas. Então a Quaresma é esse período simbólico que faz com que a gente, então, devemos caminhar todos os dias, mas não só nos 40 dias. Quaresma é um conceito para a gente utilizar agora para a vida toda. Ou seja, pegar os princípios da Quaresma e colocar na vida toda. Então, meditar? Sim. É fazer o bem? Sim. É fazer oração? Sim. É não fazer os excessos? Sim. Mas daqui até o fim dos nossos dias neste planeta. Não é um período que deve durar apenas aqueles 40 dias, mas deve ser uma regra de vida, uma regra de conduta. Sermos melhores, praticar a caridade e, claro, com isso a gente vai se desvencilhando daquilo que é puramente material. Então esse é o nosso exercício diário. Nós temos que ter sempre em mente isso. Nós somos almas, né? Estamos dentro de um corpo físico. A partir do momento que esse corpo não funcionar mais, eu me liberto e seria um espírito livre. Essa essência divina, ela não se desfaz e ela se mantém. Portanto, nós somos espíritos no mundo material. Nós não somos materiais que têm espírito. Esse conceito nos liberta de uma série de questões que a gente fica no dia a dia se preocupando, querendo resolver e não consegue, porque traz sofrimento. Então, quanto mais nós conseguirmos depurar o conceito da imaterialidade, menos a gente sofre. Porque o que nos causa sofrimento é a vida material. É a necessidade de fazer as coisas no dia a dia. Isso causa cansaço, causa tempo, causa energia. Gastamos muito da nossa vida nessa busca incessante, então nós temos que ter clareza de que isso não é necessário, nós não precisamos de tudo isso. Então nós podemos sim fazer a vida ser mais simples, para que isso seja um exercício diário. E não se diz, é fácil, né? Muita gente fala assim, mas é fácil, eu vou ser, né, um monge tibetano que eu vou deixar tudo. Não é fácil fazer isso, muito pelo contrário, né? Nós nos apegamos às coisas, né? Eu vejo por mim mesmo, né, quanta coisa eu me apego, e sejam bens materiais como sejam pessoas. Então nós começamos a guardar coisas, nós gostamos da nossa roupa, nós gostamos lá do nosso armário, nós gostamos das coisas nossas que estão no banheiro, nós gostamos, né, do nosso carro, da casa, e nós gostamos também das pessoas, e nós queremos que essas coisas fiquem conosco para sempre, e não ficam, nem as coisas e nem as pessoas. As pessoas também vão embora quando chegar o momento delas. Nós vamos também ter que começar a praticar, no conceito da Quaresma, o princípio do desligamento. Eu tenho que desligar de certas coisas, por quê? Porque no momento da separação vai doer menos. Então pensar assim, puxa, eu gosto muito dos meus filhos, sim, mas eu tenho que entender de forma racional que eles são eles e eu sou eu. E em um momento nós vamos nos separar. Eu gosto muito dos meus pais, gostei muito deles, mas teve um momento que eu me separei deles.
E eles foram cuidar da vida deles e eu estou cuidando da minha. E assim sucessivamente, né? Os nossos companheiros, as companheiras, e seja lá mais quem for, no nosso dia a dia. Estamos literalmente todos de passagem, então não é fácil, mas necessário para quê? Para que a gente chegue o quê? Na perfeição. Que perfeição é essa? É aquela que a gente almeja ser como espírito lá na frente. E aí, essa é uma prática também que eu trago esse assunto, por quê? Porque na quaresma, hoje já nem tanto, mas antigamente, né, eu lembro, minha avó falava, ela não comia carne nos 40 dias. E eu ficava pensando, né, o que isso tinha a ver com alguma coisa. Depois, mais para frente, eu comecei a observar também outros costumes, não se come carne na Sexta-feira Santa, né? E de onde que vem isso, né? Então, eu fui procurar também. Isso aqui surgiu lá na Idade Antiga e depois se consolidou na Idade Média. Sabe por quê? Porque as pessoas comiam exageradamente. Tanto que a Igreja Católica coloca como um dos 7 pecados capitais a gula. E por que tinha esse conceito de, nesse período da quaresma, que era o período de meditação, eles falavam que não podia comer carne, por quê? Porque nessa época, materialmente falando, né, o mundo era tão pobre que não tinha carne para todo mundo comer. Então muita gente só comia carne nesse período. É claro que nós não vamos discutir aqui sobre o ponto de vista ambiental as questões que envolvem o consumo de carne e proteína animal. Não cabe a gente discutir isso aqui, a gente pode pensar num outro momento até, mas consumir proteínas animais não tem nada a ver com questões espirituais, segundo o próprio Kardec fala. Inclusive, ele deixa a cada um a livre escolha de decidir se come ou não. E a resposta que ele coloca é muito interessante, porque Kardec pergunta assim, bom, então a alimentação animal com relação ao homem é contrária, então, à lei natural? Eles falam, não, de jeito nenhum. Em virtude da constituição física, ele dá como exemplo, né, o espírito, a carne alimenta a carne, ou seja, as pessoas podem, do contrário, perecer. Porque ele está falando isso em 1862, no momento em que muita gente morre de fome no mundo. Então, desperdiçar uma proteína animal pode levar as pessoas a perecerem, mas em obediência à lei da conservação, então o homem pode querer preservar a sua saúde e, com isso, as suas energias para cumprir o trabalho. Portanto, ele deve se alimentar de acordo com a sua exigência da organização fisiológica. Aí é que é um ponto interessante. Então, muita gente fala assim, não se deve comer carne. Depende da constituição fisiológica de cada um. Tem gente que consegue ficar muito bem sem comer carne, fica feliz, fica satisfeito, não faz falta. Por quê? Porque a constituição fisiológica dessa pessoa não vê necessidade nenhuma. Agora, existem algumas pessoas que não conseguem deixar de comer carne, por causa de uma questão fisiológica, uma constituição física de cada um. Então, não é questão de ser certo ou errado. Não é questão de que, eu não como carne, eu vou para o céu. Quem come carne não vai. Isso não tem a ver, porque isso está relacionado a tudo aquilo que nós fazemos como pessoa, e não aquilo que nos alimenta. E tem pessoas que, por conceito próprio, não se alimentam de carne animal, e ponto. E tem gente que não consegue viver sem, e ponto. Então não há por que julgarmos ou dizermos quem está certo e quem está errado. É uma decisão pessoal. E a pergunta 723 fala exatamente disso. Deve alimentar-se, pois, de acordo com a exigência da sua organização fisiológica. Ou seja, você mora aí dentro desse corpo, né? E você deve saber desse seu corpo o que ele demanda para você em termos de alimentação. E você escolhe os alimentos que te fazem melhor, que te caem, né, mais bem, que te dá mais bem-estar. Tem coisas que a gente come e fica super bem, tem coisas que nós comemos e nós não ficamos bem. Então, aprenda a escolher o seu alimento, né? Os animais fazem isso de uma forma excepcionalmente bem feita. Você não vê um animal comendo uma coisa que ele não quer. Agora, por que nós, seres humanos, que temos raciocínio, vamos comer algo que a gente não quer, ou que não nos faz bem? Mas eu sei, né, que exagerar no pastel, depois eu fico com horas e horas de azia, de queimação, então coma só um pedacinho, né? Não coma 5 pastéis, porque depois você morre de azia, tem que ficar tomando antiácido
levantando a noite toda, beber leite gelado, porque você está queimando. Ou seja, se eu sei disso, que a minha constituição física não é para 5 pastéis, eu não vou comer 5 pastéis. Né? Então aí a gente começa a aprender, né? Eu vivo dentro desse corpo aqui há tantos anos, será que eu não sou capaz de entender e aprender como é que ele funciona minimamente? Né? Aquilo que me faz bem, o que não faz? Então, esse período também da quaresma foi pensado nisso. Olha, pessoal, não comam tanta carne porque tem que sobrar um pouco para os outros, ou seja, pratique a caridade. Pratique a caridade. Coma o suficiente para você e deixe um pouco para os outros. Então, mas está muito ligado ao que aos abusos, né? Porque a pobreza era tanta e os banquetes eram tão abusados, né, em termos de carne, que a Igreja Católica resolveu botar um certo direcionamento. Fez isso de uma forma boa, funcionou por um tempo. Né? Hoje em dia não cabe mais, né, esse processo. Portanto, recomenda a espiritualidade o quê? Que nós alimentamos daquilo que o nosso corpo necessita, seja na quaresma ou seja em qualquer outra fase da vida. O Espiritismo não proíbe ou julga o alimento como um erro. Até questionado Jesus foi sobre isso, né? Mas não deve comer na época do jejum. Ele fala, bom, não é o que entra pela boca que faz mal, mas sim o que sai dela, né? E eu acredito fielmente nisso, né? Eu acho que é muito pior as pessoas que falam demais aquilo que não sabem do que aqueles que se dedicam a se alimentar de coisas. Claro que pensando, né, num ponto de vista um pouco mais abrangente, dá para a gente pensar em não também exagerar certos alimentos em prol daquilo que a natureza tem das outras pessoas. Então, se a gente for analisar essa questão ambiental, é claro que a gente pode se privar da alimentação animal, ou um tipo, ou alguns dias, dependendo da nossa necessidade. E isso acaba sendo meritório, porque nós estamos pensando agora no bem coletivo, né? Então, deixar de comer, né, por exemplo, carne, tem muita gente, eu trabalho com pessoas que na segunda-feira eles não comem carne, né, espécie alguma. E vão esticando isso cada dia mais. Por quê? Porque se sentem bem. Então isso pode ser meritório. Por quê? Porque você poupa também um pouco de recursos naturais. Então é uma chamada, Kardec fala que é a privação para o bem coletivo. Então eu deixar de consumir uma coisa que está, por exemplo, acabando na natureza, é uma privação para o bem coletivo. Então isso é meritório. Agora, simplesmente eu deixar de comer porque eu estou com medo, eu estou com preocupação, isso não tem mérito nenhum. Então, diferentemente da visão católica, não haverá depuração pela não ingestão de carne durante os 40 dias. Ou seja, o que nos depura é o quê? Nos depura é verdadeiramente o que reside em nossos corações e aquilo que se externa de forma racional, ou seja, aquilo que eu levo para fora de forma racional, visando o próprio bem meu e dos outros. Então, isso é o que nos depura. Portanto, para nós finalizarmos, nós temos então que o Espiritismo não possui esses tipos de ritos. Eu só trouxe exatamente para mostrar de onde que a coisa vem, para nós entendermos a sociedade em que a gente vive. Entender aquela pessoa que não é espírita e que de repente come ou faz jejum em certas épocas, ou faz, né, na Sexta-feira Santa um alimento só de peixe. Não é para criticar, não é para questionar, é para ter compaixão para com o comportamento do outro, que pode ser diferente do meu, sem questionamentos, né? Sem levar para o lado ruim. Então, ou seja, a pessoa é espírita, mas ele também precisa de um ritual. Nós vemos isso no dia a dia. Então, né, pegando até a fala do Kardec, que assim seja. Se você quer jejuar na quaresma, que assim seja. Se você não quer comer carne na Sexta-feira Santa, que assim seja. Se você quer fazer a sua oração para uma divindade, colocando uma imagem luminosa de uma vela para ajudar no seu foco de pensamento, que assim seja. Ou seja, não há nada que você faça que seja ruim se não traz malefício para ninguém. Então, pode ter ritual? Pode. É uma questão de decisão pessoal também. O Espiritismo não tem nenhum ritual assim que seja declaradamente ritual, que tem que fazer aquilo, né? Existem caminhos que são parecidos, mas nunca é obrigatório. Você tem que fazer isso, fazer aquilo. Não, na casa espírita não tem que fazer. Não é obrigatório, né? Mas a quaresma é um período então de introspecção. Claro, para a gente olhar para dentro, poder refletir, pensar. Refletir, inclusive, né? Refletir significa flexionar-se 2 vezes, ou seja, flexionar-se perante quem? Perante uma
divindade, né, perante Deus, perante o mundo espiritual, e repensar aquilo, pensar novamente o que nós estamos fazendo. Então esse é o processo da introspecção e da reflexão. E que a gente faça isso igualmente todos os outros dias do ano, todos os dias da nossa vida. Ou seja, buscar em nós mesmos os defeitos que ainda estão ali enraizados e aí sim buscar melhorar. Então que a gente viva uma quaresma eterna. Ou seja, extirpar de nossas personalidades, que nós temos aqui, né? Personalidades essas que a gente adquiriu ao longo da vida. Muita gente fala assim, mas eu não tenho mais do que uma personalidade. Não, nós temos várias, né? Eu tenho a personalidade quando eu era criança, eu tenho a personalidade do meu adolescente aqui, eu tenho a personalidade quando eu era adulto jovem, eu tenho a personalidade da meia idade, eu tenho a personalidade agora do idoso. E eu vou ter a personalidade, né, mais para frente, quando eu ficar ainda mais idoso, ou seja, eu tenho a personalidade do solteiro, eu tenho a personalidade do casado, eu tenho a personalidade do sem filho, eu tenho a personalidade com filho, eu tenho a personalidade que eu trabalho num emprego e em outro. Tudo isso vão juntando coisas e vão compondo um todo, né? O meu eu todo. Então, buscar em nós mesmos os defeitos que estão enraizados dentro dessas personalidades que a gente traz ao longo da vida. E a gente buscar nessa bagagem que a gente ainda nem sabe que são as bagagens das outras existências. Imagina então, nesta vida eu tenho uma meia dúzia de personalidades, né? Criança, adolescente, jovem, né? Que me compõe agora. Imagina as outras, das outras vidas que eu passei, 5, 2, 10, 20, 200 vezes, eu não sei, e eu vou trazendo de cada vida dessa uma personalidade dominante marcante que manifesta-se agora. Então o eu hoje, né, não são retirados de mim só os 40 dias que nos tornarão mais próximos da perfeição, mas sim esse meu esforço diário. Pensando sempre, primeiro, sem pressa, porque nós não vamos a lugar algum, nós vamos continuar aqui sim, com corpo ou sem corpo, mas a gente vai continuar aqui, e também com temperança, equilíbrio, porque é algo que nos direciona para o bem, para sermos cada vez mais felizes. E sendo felizes, evoluímos espiritualmente. Então, evolução está ligado a bem-estar, está ligado à felicidade, está ligado a fazer coisas boas, está ligado a um conjunto de ações que nós vamos gradativamente galgando para sermos cada vez melhores como seres humanos neste mundo e nos próximos que virão conforme as próximas reencarnações acontecerem. Mas eu estou pronto, eu não reencarno mais aqui. Mentira, né? Nós vamos reencarnar ainda muitas vezes aqui, que nós precisamos e porque o planeta também precisa de nós, certo? Então é isso, vivamos a nossa quaresma sempre, né? A nossa luta aí pelo nosso jejum interno de melhoria, para que a gente possa ser cada vez mais feliz. É isso, muito obrigado e vamos dar continuidade agora aos nossos passes, não é mesmo?